Como é que vocês estão? Gente, 2023 chegou a 5 anos de muitas mudanças na minha vida e eu decidi trazer isso pro canal. Então eu prometo que eu vou tentar ser muito ativa aqui esse ano, que eu falei isso no passado e acabei não sendo, né? Mas enfim, como primeiro vídeo dessa minha nova trajetória da minha vida, eu decidi falar um pouquinho sobre como eu passei em medicina, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vou tentar ser rápida, vou tentar ser objetiva, tentar me fazer clara, mas enfim, então roda a vinheta! Gente, vocês viram que a vinheta mudou? Ai meu Deus, eu amei essa vinheta nova. Mas enfim, vamos lá então. Como é que aconteceu tudo, né? Porque eu acho que muita gente grava vídeo sobre isso e não explica direito como é que aconteceu tudo, no que eles erraram, no que eles acertaram, eles só chegam, falam, enrolam e não falam. Nada. Então vamos lá. O começo de tudo é quando a gente, querendo ou não, escolhe o curso, né? Eu escolhi medicina quando eu tava lá no meu segundo ano do ensino médio, só que eu ainda tinha aquela dúvida, será que é realmente isso que eu quero? Então, eu fui com essa dúvida ainda um pouquinho interna lá pro terceirão, e no terceirão, isso ocorreu em 2018, né, foi o meu terceirão, eu acabei, tipo assim, sabe quando você se auto-sabota? Tipo, eu queria medicina, mas eu ficava me dando motivos para não querer a medicina. Mas no terceirão eu, de fato, escolhi mesmo medicina, eu falei, não, é isso que eu quero. Só que os erros que eu cometi no terceirão, principalmente, foi que eu não estudei para o vestibular. Mica, por que você não estudou com esse foco para o vestibular? Porque eu não sabia como estudar para o vestibular, que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, e 2, porque eu não sabia qual era a importância do vestibular. Por exemplo, eu sabia que, para eu passar em uma faculdade, eu preciso passar pelo vestibular. Só que envolve muito mais fatores do que isso. Então, não é que nem, tipo, na escola falam, você precisa, para você passar de ano, você precisa fazer aquela prova. Tá, mas por que eu quero passar de ano? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância daquela coisa na minha vida? Então, eu não tinha essa noção. E aí, eu fui muito, tipo, cru, digamos assim, né, pro terceirão, não sei o quê. E acabei só aproveitando o ano. E aí eu fiz a prova no final do ano, no meu terceiro ano, e adivinha? Não passei! Yeah! Mas enfim, já era esperado. Então, em 2019 eu já começo o ano entrando num cursinho. E aí, ao mesmo tempo que eu saí e entrei cru no terceirão, eu entrei muito cru também no cursinho. Então, assim, eu não sabia como estudar, eu não sabia o que estudar, eu não sabia o que fazer, como agir, eu não sabia nada. E isso, na verdade, é porque eu também não tinha experiência, né? Eu acabei adquirindo depois. Então, como é que funcionava o cursinho na minha vida? A gente tinha horários, então eu tinha aula das 7h30, se não me engano. Eu vou colocar o meu horário aqui, que eu achei, inclusive. Era, acho que das 7h30 até meio-dia e 20. E aí depois das 2 às 3h20. Eu acho que eram umas 6, 7 aulas por dia, talvez mais, não lembro. E esse era o horário. Aí depois das 3h20 a gente podia fazer um intervalo, alguma coisa, e aí começava a tirar dúvidas, porque as tarefas que os professores passaram na parte da manhã ou nas aulas, a gente tinha aquele momento da tarde para fazer, e caso a gente tivesse alguma dúvida, a gente marcava lá no aplicativo e ia falar com o professor para ele ajudar a resolver, não sei o quê. E era assim que funcionava. Essa era a minha rotina. E foi assim que eu fiquei 2019 inteiro. Então, tipo assim, chegou o final do ano, tinha estudado muito, tinha aprendido muita coisa, fui fazer a prova. E o que aconteceu? Não passei de novo. Mas por que, Mica? Se você se dedicou, se você se esforçou tanto, por que você não passou? É aí que tá a chave do negócio. A gente acha que só porque a gente se esforça, a gente vai conseguir alguma coisa. Mas não é assim. Existe a coisa chamada esforço intencional, que não é assunto desse vídeo de hoje, mas enfim, eu tava me esforçando da maneira errada. Então eu parei pra analisar, né, o que eu tava cometendo de errado, que eu quero trazer pra vocês. Porque talvez vocês estejam fazendo isso de errado e vocês nem sabem. Então vamos lá, primeiro, o que eu fiz de errado? Eu não sabia estudar, já começamos por aí, né? Eu não sabia estudar, eu também não ia atrás de uma maneira pra saber qual era melhor pra mim. Então eu ficava, fulano passou numa universidade, o que ele fez pra passar? Vou fazer igual. Tipo, e às vezes pra aquela pessoa funcionava super bem o método, e pra mim não. Mas eu falava, não, se eu fizer isso eu vou passar, se eu não fizer isso eu não vou passar. Era assim que funcionava, então eu não sabia qual era o método de estudos que funcionava pra mim, e não sabia como estudar direito, então eu não sabia estudar.
Outro erro que eu tive é que eu me pressionava muito, eu colocava muita pressão em cima de mim mesma. Então, tipo assim, eu ficava, cara, se eu parar 5 minutos pra comer alguma coisa, eu não vou passar. Era nesse nível meu psicológico. Então, nesse ponto, eu também não sabia ter limites. Eu não sabia até que ponto meu corpo aguentaria ir, minha mente, e eu não parava. Tanto que teve uma semana que eu fiquei estudando todos os dias até 1 hora da manhã, eu dormia só umas 5 horas por dia, mais ou menos. Chegou no sábado, que tinha um simulado, e, gente, eu quase desmaiei naquele simulado porque eu tava tão cansada, esgotada mentalmente, fisicamente, que eu não conseguia mais nada. E aí foi naquele ponto que eu falei, opa, as coisas têm que mudar, senão eu não vou conseguir aguentar mais. Isso foi lá acho que pra junho, julho de 2019. Outra coisa que eu errei muito é questão de cronograma fixo. Quando eu entrei no cursinho, eles davam um cronograma personalizado. Então, tipo, você falava o que você fazia ao longo do dia e eles iam colocando os horários. Para muitas pessoas isso funciona, para mim não. Só que como eu já me impressionava muito, então o que eu fazia? Ao invés de eu reajustar o cronograma, eu falava, não, se eu não seguir esse cronograma, eu não vou passar no vestibular. E era exatamente, hoje eu vejo, e eu também vi no meu segundo ano de cursinho, que aquele cronograma foi a coisa que mais me prejudicou na vida. Eu, tipo assim, sou zero cronograma fixo, não gosto. Na verdade, tipo assim, é uma coisa que eu realmente excluí da minha vida, porque aquilo lá só me prejudicou em muitos âmbitos. Porque, primeiro, eu não sabia estudar. Então não adiantava eu ficar me forçando 1 hora se eu não sabia estudar, né? Segundo, eu já colocava muita pressão. Então, por exemplo, no cronograma eu falava, das 4 às 5 tem que estudar geografia. Mas naquele dia eu não queria começar por geografia, por exemplo. Eu queria começar por matemática. Mas no cronograma tá que das 4 às 5 é geografia. Então eu ficava muito nesse nexo. Eu sei que tem pessoas que não são assim, mas comigo foi, se você for assim, exclua o cronograma fixo, tá? Tipo, tem um cronograma de base, eu já vou falar sobre isso. Mas, tipo, fixo não rolou pra mim, isso me atrapalhou muito. Outras coisas que me atrapalharam, eu não me alimentava direito, também por essa coisa de pressão. Eu cheguei a ter problemas estomacais, porque eu ficava sem almoçar, porque eu não conseguia comer, né, por causa dos problemas estomacais. Então, tipo assim, foi horrível, foi só ladeira abaixo, gente. Eu não tinha uma válvula de escape, no meu cronograma não me permitia isso, eu não tinha esse tempo. Então, por exemplo, vou assistir uma série, vou na academia, vou assim pra desestressar real. Eu não fazia isso, eu não tinha, acho que isso até foi muito prejudicial pra mim, muito. E a coisa assim que eu também, nossa, eu sei que eu não passei porque eu não fiz isso, foi não focar em uma prova. A gente entra muito com aquela ilusão de que, tipo, nossa, se eu estudar todo o conteúdo, se eu souber tudo, se eu gravar tudo, em qualquer prova eu passo. Qualquer prova que eu fizer eu vou passar. Para algumas pessoas isso é verdade, sim, mas eles são pontos fora da curva. Então, tipo assim, esquece eles. Não funciona, não funciona. Cada prova é diferente. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, as provas são muito diferentes das provas do Paraná, que era para as duas que eu prestava, né? Então, tipo assim, cara, se eu fosse fazer a prova da Universidade X, eu tinha que focar só naquela universidade. Se eu fosse fazer a prova da Universidade Y, eu tinha que focar só na Universidade Y. Senão, não ia dar nada certo. Eu estudava, acabava não passando nenhuma das duas, e aí, ó, ladeira abaixo. Então, esses foram os erros que eu percebi que eu cometi muito no meu primeiro ano de cursinho. Então, isso tudo foi 2019, voltando para a linha do tempo. Em 2020, eu entrei pro meu segundo ano de cursinho. E aí, no segundo ano de cursinho, foi 2020, né? O que acontece? Eu entrei com a mentalidade de eu vou fazer tudo diferente. Aquela coisa, tipo, ano novo, vida nova. Enfim, e realmente começou sendo assim. Eu comecei um pouco mais leve, eu também comecei um pouco mais tranquila, né? Já tava assim com a mente pensando em outras coisas. E aí veio a pandemia, foi um choque pra todo mundo. Mas eu, tipo assim, a pandemia teve muitas consequências, mas um bônus dela foi pros meus estudos. Então, tipo, eu vejo esse bônus como um bônus supremo. E aí, finalmente, no final ali, né, de 2020, eu fiz a minha prova, fui aprovada no início de 2021. E hoje estou na minha faculdade. Então, como eu fiz a análise dos erros, agora a gente vai fazer a análise dos acertos, que eu acho que esses foram pontos chaves que me fizeram passar. O que eu fiz? Primeiro, eu aprendi a estudar. Como eu fiquei em casa, eu tava no meu conforto, também não podia fazer só coisas que eu queria, digamos assim, tipo dormir, assistir séries, essas coisas, eu tinha que aprender a estudar. E foi assim que eu aprendi. O melhor método que funcionou pra mim no cursinho foi, tipo, fazer anotações. Então eu pegava um caderno e eu fazia muitas anotações, tipo, diversas anotações.
E às vezes eu nem assistia a aula, porque eu já tinha assistido no primeiro ano de cursinho, então, tipo assim, aulas que pra mim não eram necessárias eu ignorava. Tipo, dias que eu não queria estudar, eu estudava um conteúdo que eu gostava, porque pelo menos eu não ia estar deixando de estudar. Então eu comecei a aprender ao jeito em que eu estudava, o jeito que eu me sentia confortável, como eu estudava, entendeu? Tipo, tinha dias que eu ficava até 10 horas estudando, porque eu não aguentava mais, então eu aprendi a respeitar os meus limites. Tinha dias que eu conseguia ficar até meia-noite. Então eu comecei a conciliar isso. Ao mesmo tempo, eu comecei a me alimentar melhor, porque eu estava em casa, não tinha desculpa para eu não fazer isso. Comecei a ter uma válvula de escape, porque eu comecei a praticar exercícios físicos em casa e quando liberou a academia que eu frequento, comecei a ir na academia. Comecei a ficar muito mais feliz, muito mais leve, muito mais tranquila. Outra coisa que eu comecei a fazer, cronograma, não existe mais cronograma fixo. Não, o que eu fiz? Eu fiz um cronograma de matérias. Então, por exemplo, até na minha apostila já vinha, assim, sei lá, história, o que tem que estudar, entendeu? Aí vinha, tipo, os quadradinhos pra você ir marcando, e era esse meu cronograma. Meu cronograma era tentar estudar o máximo que eu conseguisse daquilo tudo até o final do ano, se possível, tudo. Foi isso que eu fiz. Mas a chave fundamental, fora isso tudo, foi também a questão de eu focar em provas. Então, eu comecei a focar em provas, tipo, a prova que eu queria, que é a que eu passei na universidade que eu estou agora, né? Tipo assim, ela era em novembro. Outubro, começo de outubro, eu comecei a fazer só a prova dessa universidade. Entrei no site, peguei prova antiga, fiquei um mês inteiro fazendo prova antiga. E, gente, eu comecei a ver que muitos conteúdos repetiam. E eu comecei a focar nos conteúdos que era melhor também quando eu aprendi a começar a estudar. Então, por exemplo, eu era boa em história, em geografia, em biologia. Batata, vou estudar isso, vou focar nisso, né, nessas provas para esse vestibular X, porque eu sei que eu tenho mais chances de passar. Tanto que eu só passei, gente, por causa dessas matérias. Se dependesse de história, história não, matemática, ciências exatas, né, essas coisas aí, nego, nem tinha nem passado. Então, tipo assim, foque no que você é bom, sabe? Então, tipo assim, eu trabalhei tudo. E foi isso que eu vi a diferença. Quando os professores falavam, você tem que estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, tipo, todas as áreas da tua vida tem que estar assim, ok, zaças, você vai passar. E é verdade. Quando eu comecei a ter uma vida espiritual melhor, uma vida física melhor, mental também, foi o ano que eu comecei a fazer terapia, comecei a conseguir expressar mais os meus sentimentos, que antes eu tinha um pouco de dificuldade, foi quando tudo começou a fluir. E foi assim que eu fui aprovada. Então, hoje eu tô onde eu tô por causa disso, porque eu comecei a ver os meus erros, comecei a ver os meus acertos e comecei a mudar. Então, eu sei que, tipo, muitas vezes a gente se sobrecarrega e a gente nem sabe que tá se sobrecarregando. Que nem no meu primeiro ano de cursinho. Na verdade, eu sabia que tava me sobrecarregando, mas eu ignorava e fingia que não tava acontecendo nada e continuava. Isso ainda é pior. Então, tipo assim, eu quero que vocês parem e pensem. Por que eu ainda não consegui passar na universidade que eu quero passar? Não só medicina, qualquer outro curso. Por que eu não consegui? Às vezes é difícil a gente ver quando a gente tá exatamente nesse momento. Então espera um pouco, sei lá, espera umas semanas, vê depois das férias, por exemplo, se você tiver, e vê no que você tá acertando e o que você tá errando. Porque o que você tá errando, você consegue mudar. E o que você tá acertando, você consegue melhorar. Então, quando a gente faz essa análise, a gente consegue saber se, tipo, nossa, tá tudo ok. E não, eu tô no lixo. Então, é muito importante. Mas foi assim que eu consegui passar em medicina. Então, esses foram os pontos principais mesmo. Eu espero muito ter ajudado algum de vocês. Quero dizer que tudo é tempo também. Eu levei 2 anos, talvez você possa levar mais, talvez você já tenha levado menos, mas eu precisei desses 2 anos e eu tenho certeza que eu entrei com uma cabeça muito melhor na universidade do que eu teria entrado quando eu tivesse saído do meu terceirão ou quando eu tinha saído do meu primeiro ano de cursinho. Então, é isso, gente. Curte, se inscreva, porque a nossa família tá crescendo e isso me deixa muito feliz. Se vocês querem mais esse tipo de conteúdo, ou se vocês querem algum outro tipo de vídeo que eu explique alguma coisa aqui, coloquem nos comentários, porque eu realmente tô determinada a gravar vídeos pra cá. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo! Olha só, gente, eu achei o Memorex que eu usava também. As minhas apostilas já não existem mais, né? Mas enfim, ó, o que eu fazia? Ó, eu anotava tudo, sabe? Em post-it, assim, o que era importante. Às vezes eu anotava exercício, aí eu sublinhava bastante, aí eu colocava aqui, tipo assim, o que é importante eu voltar pra revisar, sabe? Tipo, nossa, ele tá todo usado. E é isso.